Jantei sozinho após a formatura enquanto minha família levou meu irmão para viajar. Meu pai nunca soube que eu estava lá. Meu nome é Alex, tenho 24 anos, e minha família me deixou jantar sozinho na minha formatura enquanto levaram meu irmão menino de ouro para uma viagem de luxo à Europa. Antes de contar como eles reagiram quando o reitor da Universidade de Stanford anunciou para um estádio com milhares de pessoas que eu secretamente valia 140 milhões de dólares, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. Tudo começou no que deveria ter sido uma noite feliz, numa cozinha que parecia mais um showroom do que um lar. O ar na cozinha dos meus pais estava denso com um aroma caro de alecrim e alho assados, um cheiro que deveria significar família, celebração, calor. Mas para mim, era apenas a atmosfera perfeitamente curada para minha própria despensa. As bancadas de mármore branco reluzente refletiam as luzes frias do teto, fazendo toda a sala parecer um centro cirúrgico. Parei logo na entrada em arco, as palmas das mãos suando, meu coração fazendo um staccato nervoso contra as costelas. Eu havia ensaiado este momento. Apenas seja casual, disse a mim mesmo. Apenas seja normal. Mãe. Pai. Minha voz saiu um pouco mais fina do que eu esperava. Minha mãe, Eleanor, não se virou. Ela estava meticulosamente arrumando aspargos numa travessa de porcelana. Seus movimentos precisos e elegantes. Era uma mulher que orquestrava galas para viver. Nossa vida familiar era apenas mais um evento para ser gerenciado. Alex, querido. Timing perfeito. Seu pai e James têm algumas notícias maravilhosas. Seu tom era brilhante, quebradiço, o mesmo que usava com bufês e manobristas. Na cabeceira da mesa de carvalho maciço, meu pai, Richard, resmungou em reconhecimento. Era um titã das finanças, um homem que via o mundo como uma série de ativos e passivos. Neste momento, sua atenção estava firmemente na tela brilhante do telefone, o polegar passando pelas cotações da bolsa. Um copo de cabernet vermelho profundo, provavelmente valendo mais que meu orçamento mensal de comida, estava soando ao lado de sua mão. Oposto a ele, meu irmão James, o filho dourado, recostou-se, uma imagem de satisfação presunçosa. Aos 26 anos, ele era tudo o que meu pai valorizava. Um associado recém-formado numa firma de advocacia poderosa, confiante, convencional e bonito de uma forma que falava de clubes de campo e status herdado. Ele me olhou e me deu um sorriso preguiçoso e triunfante. Vá em frente, James. Conte a ele. Meu pai instigou, os olhos ainda colados no telefone. Era um comando, não um convite. James saboreou o momento, se espreguiçando como um gato satisfeito. Bem, ele começou, arrastando a palavra para acomodar a atenção total da sala. É oficial. Os sócios tiveram uma reunião esta tarde. Minha promoção está confirmada. Sou associado sênior agora. Oh, James. Minha mãe abandonou os aspargos e correu para o lado dele, envolvendo-o numa nuvem de perfume caro. Estamos tão orgulhosos de você. Nunca tivemos dúvidas. Meu pai finalmente levantou o olhar, seu rosto se abrindo num sorriso raro e amplo que nunca, jamais parecia encontrar seu caminho até mim. Esse é meu garoto. Uma carreira real, sucesso tangível. Isso é o que importa. Ele ergueu o copo num brinde. Estamos celebrando. Apropriadamente. Esta era a hora. Minha vez. Dei meio passo à frente. Isso é realmente ótimo, James. Parabéns. Forcei um sorriso. E falando em celebrar, na verdade tenho algumas notícias também. Acabei de sair da minha reunião final com meu orientador. Tudo está confirmado. Minha formatura é no dia 22. A atmosfera comemorativa evaporou. Um silêncio súbito e frio desceu sobre a sala. O sorriso da minha mãe congelou e depois derreteu. Ela lançou um olhar nervoso, quase imperceptível para meu pai. Meu pai pegou seu copo de vinho, seu bom humor desaparecendo tão rapidamente quanto havia aparecido. Ele girou o conteúdo, o olhar fixo no vórtice no copo. Dia 22, ele repetiu, sua voz completamente monótona. Bem, isso é inconveniente. Um nó familiar de gelo se formou no meu estômago. Inconveniente? O que você quer dizer? Reservamos uma viagem, ele disse, seu tom final, como se anunciasse uma fusão corporativa. Para celebrar James. Sua promoção. Ele merece umas férias de verdade. Vamos para a Europa, minha mãe acrescentou rapidamente, sua voz um pouco aguda demais. Paris. James sempre quis ver o Louvre apropriadamente. É mais que férias, Eleanor. Meu pai a corrigiu, sua voz tingida de impaciência. É uma oportunidade de networking. O filho de um dos sócios seniores estará lá. É importante para James construir essas conexões. Fiquei olhando para eles, minha mente lutando para acompanhar. Férias. Uma oportunidade de networking. Para James. No dia da minha formatura.
O dia em que eu caminharia pelo palco com um mestrado da Stanford Business School. Vocês estão viajando? No dia 22, perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. James finalmente falou, incapaz de resistir a torcer a faca. Primeira classe, irmãozinho, ele disse com uma risada, mostrando seus dentes perfeitos. Vamos experimentar aquele novo lounge Polaris. Parece incrível. Pena que você ficará preso num auditório abafado. Ei, nos mande uma foto, ok? Olhei do seu rosto zombeteiro para o ansioso da minha mãe. E finalmente para o do meu pai, que agora era uma máscara de indiferença fria. Ele já havia me dispensado. A decisão estava tomada. O passivo havia sido baixado. Então vocês simplesmente não vão? Declarei. Não era uma pergunta. Meu pai finalmente encontrou meu olhar, seus olhos desprovidos de desculpas. É uma celebração de uma conquista do mundo real, Alex. É hora de você entender isso. Estaremos pensando em você. Tente aproveitar seu dia. Era isso. Toda a minha carreira acadêmica, todas as noites sem dormir, os sacrifícios, a pressão. Tudo reduzido a um conflito de agenda. Um inconveniente. Não lutei. Não gritei. Uma calma estranha e gelada me invadiu. Os anos de ressentimento silencioso finalmente haviam esfriado e endurecido em algo completamente diferente. Algo sólido. Ok, disse, minha voz estranhamente firme. Balancei a cabeça uma vez. Entendo. Espero que tenham uma ótima viagem. Me virei e saí da cozinha prístina. O som do suspiro aliviado da minha mãe me seguindo. Quando a porta se fechou silenciosamente, ouvi a voz do meu pai, já voltando aos negócios. Agora sobre o hotel, James. Estava pensando que deveríamos fazer upgrade para a suíte presidencial. Não ouvi o resto. Eu já havia ido embora. Eles acharam que eu estava recuando em derrota. Não perceberam que eu estava avançando para um campo de batalha completamente diferente. A viagem de 40 minutos da perfeição estéril da propriedade da minha família em Atherton até minha vida em Palo Alto era como viajar entre dimensões. Saí da rodovia, deixando para trás o mundo de gramados bem cuidados e julgamentos silenciosos. No momento em que saí do meu sedã comum de 5 anos, um carro que mantinha especificamente para manter meu disfarce, o ar mudou. Estava mais limpo, carregado com a energia da inovação e ambição. Meu prédio não era apenas um prédio. Era uma declaração. Uma torre elegante e moderna de vidro e aço. Contornei a entrada principal, usando um elevador privado acessado pela garagem segura. O elevador, ativado por um scanner de impressão digital, abria diretamente no meu penthouse. O espaço era um testemunho da minha outra vida. Era vasto e minimalista, com pisos de concreto polido e uma parede inteira feita de vidro inteligente que oferecia uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade e das colinas distantes. Não havia desordem, fotos de família ou lembranças pessoais. Era um centro de comando. Bem-vindo à casa, Alex. Uma voz feminina calma emanou de alto-falantes invisíveis. Era Atlas, a inteligência artificial que eu havia projetado, minha copiloto e confidente. Olá, Atlas, respondi, deixando minhas chaves numa tigela simples de madeira no console, o único objeto sentimental em todo lugar. Relatório de status. Todos os sistemas nominais, Atlas respondeu. Os servidores da Mitchell Technology estão operando com 99,8% de eficiência. Os escritórios de Tóquio e Londres estão encerrando o dia. Sofia Chun solicitou uma ligação quando for conveniente. Passe a ligação, disse, tirando o moletom gasto que sempre usava quando visitava meus pais e jogando numa cadeira. Por baixo, eu usava uma camiseta preta simples e bem ajustada. Enquanto caminhava em direção à ilha da cozinha, a parede de vidro cintilou, transformando-se num hub de dados semi-transparente. Gráficos, tabelas e linhas de código rolando se sobrepuseram à paisagem urbana cintilante. No centro, o logo limpo e ousado da minha empresa, Mitchell Technologies. E ao lado, o número que governava meu mundo secreto. Atualizado em tempo real após a rodada de investimento mais recente ter sido oficialmente fechada naquela tarde. A avaliação em 140 milhões de dólares. Uma janela menor apareceu, um arquivo de projeto que eu havia nomeado Fase 3, o plano de formatura. Um único botão brilhava em iniciar. Eu ainda não havia apertado. O jantar desta noite foi a variável final, o teste final de uma hipótese que eu vinha formulando há anos. Os resultados foram conclusivos. O rosto de Sofia apareceu na tela, sua expressão uma mistura de preocupação e exasperação. Ela estava no final dos 20 anos, um prodígio que eu havia recrutado de uma firma rival 2 anos atrás. Era a melhor COO do negócio, o gênio operacional que transformava minhas ideias malucas numa realidade funcional e lucrativa. Então, ela perguntou, pulando as gentilezas, quão ruim foi? Enchi um copo alto com água gelada do dispenser, o silêncio se estendendo enquanto tomava um longo gole.
Foi exatamente como o modelo preditivo antecipou, disse finalmente. Eles não vão. Estão levando James para Paris para celebrar sua promoção. Sofia fez uma careta. Alex, sinto muito. Isso é terrível. Não, disse, minha voz desprovida de autopiedade. É esclarecedor. São os dados que eu precisava. Olhei para o botão iniciar brilhante. Vamos seguir em frente. O plano está confirmado. A diretoria está tendo um aneurisma coletivo, ela alertou. Marcos já me ligou 3 vezes hoje. Ele acha que anunciar sua identidade num evento universitário público é, e cito, um ato de insanidade financeira catastrófica. Ele diz que é descontrolado. É emocional. É emocional, concordei, mas não é descontrolado. Mande os protocolos de mitigação de risco para ele novamente e diga para confiar no processo. E Sarah? Sarah adora isso, disse com um leve sorriso. Minha chefe de comunicações, Sarah Williams, via o mundo como um campo de batalha narrativo, e ela acreditava que este era nosso dia D. Ela já rascunhou 3 versões diferentes do comunicado à imprensa. Claro que sim, Sofia murmurou. Ela se inclinou mais perto da câmera. Apenas tenha certeza, Alex. Uma vez que esse sino toque, não podemos destocá-lo. O sino está tocando há 20 anos, Sofia. Só vou finalmente deixar todos os outros ouvirem. Passamos outros 30 minutos revisando a logística, nossa conversa nítida e eficiente. Depois que desconectamos, o Penthouse ficou silencioso novamente, exceto pelo zumbido baixo dos servidores numa sala climatizada no corredor. Meu olhar pousou na tigela simples de madeira perto da porta. Havia sido um presente da minha avó, Margarete. Costumava ficar no balcão da cozinha dela, cheia de balas duras. Minha mente vagou 5 anos atrás para aquela mesma cozinha. Era o único lugar no mundo da minha família onde eu havia me sentido verdadeiramente visto. Eu tinha 19 anos, um calouro aterrorizado com uma ideia que parecia um raio no meu cérebro. Um novo tipo de algoritmo de criptografia que aprendia e se adaptava. Tentei explicar para meu pai durante um jantar de feriado. Ele ouviu por cerca de 30 segundos, seus olhos vidrados, antes de me cortar. Filho, isso é ótimo, mas é tudo teórico. Não é um emprego real, foque em conseguir um estágio no Goldman. O contato do seu irmão lá provavelmente pode conseguir uma entrevista se você jogar suas cartas direito. Derrotado, fui para a casa da minha avó no dia seguinte. Espalhei meus rabiscos frenéticos e diagramas complexos pela sua mesa de carvalho gasta. Por 1 hora inteira, despejei meu coração, minha voz rachando com uma mistura de paixão fervorosa e insegurança paralisante. Esperava que ela batesse na minha cabeça e me oferecesse um biscoito. Ela não fez isso. Ela ouviu. Fez perguntas. Não perguntas educadas e indulgentes, mas perguntas afiadas e perspicazes que me empurraram, me desafiaram. Como você o protegeria de um ataque de força bruta? Qual é a sobrecarga computacional? Quem são seus primeiros clientes em potencial? Quando finalmente respondi todas as perguntas, ela se levantou, não com a fragilidade de uma mulher idosa, mas com senso de propósito. Caminhou até um armário antigo no canto e puxou uma pequena caixa de cedro trancada. Seu avô, que Deus o tenha, era um homem maravilhoso. Um homem seguro, disse, de costas para mim. Ele construiu uma vida confortável fazendo apostas seguras. Eu, por outro lado, ela parou, então se virou, colocando a caixa na mesa entre nós. Sempre pensei que os maiores riscos traziam as maiores recompensas. Ela produziu uma pequena chave ornamentada de um cordão no pescoço e destrancou a caixa. Dentro não estava o que eu esperava. Não havia joias, cartas antigas. Havia apenas uma caderneta empoeirada de conta-poupança e uma única nota dobrada do meu avô. Sua caligrafia familiar e elegante dizia, para uma aposta que parece coisa certa. Seu pai não sabe sobre esta conta, minha avó disse, sua voz baixa e conspiratória. Este era meu dinheiro louco, como seu avô costumava chamar. Dinheiro que economizei do meu próprio orçamento doméstico. Dinheiro que ganhei num jogo de bride com sorte. Era meu. Ela deslizou a caderneta pela mesa. O saldo mostrava $50.000. Isto é um empréstimo, Alexander, não um presente. É um investimento. De mim para você. Este é meu segredo e agora é nosso. Não ouse perder meu dinheiro louco. Aqueles $50.000 foram a faísca que acendeu o pavio. Nunca mais pedi um centavo para minha família. Vivi como um pobre, despejando cada grama da minha energia, cada dólar daquela conta, em construir a Mitchell Technologies. Fiz isso do meu dormitório, da biblioteca da universidade, do laboratório de computador 24 horas. Construí meu império no escuro, alimentado pela rebelião silenciosa da minha avó e pela indiferença barulhenta da minha família. Agora, aquele império estava prestes a sair do sol. Minha linha de pensamento foi interrompida por uma ligação que fez meu estômago se contrair.
O nome na tela era um fantasma do meu passado, em Helena Rodrigues. Namoramos durante nosso primeiro ano. Foi uma chama breve, brilhante e consumidora que se queimou quase tão rapidamente quanto se incendiou. Éramos muito parecidos, dois cometas em curso de colisão. O término foi amigável, mas doloroso. Agora, ela era uma das mais respeitadas jovens jornalistas de tecnologia do país. Respirei fundo e atendi. Helena. Ah, Alex. Sua voz era exatamente como eu lembrava. Fria, confiante e indo direto ao ponto. Não vou desperdiçar seu tempo com conversa fiada. Tenho uma fonte confiável. Ele vem alimentando meu editor com dicas há semanas sobre um fundador fantasma em Stanford. Algum estudante misterioso sentado numa tecnologia que muda o mundo. A dica mencionou criptografia de dados e uma ligação rumoreada com o departamento de computação quântica. Me levou cerca de 5 segundos para descobrir que tinha que ser você. Fiquei em silêncio. Meu rival, Vitor Chong. Ele não estava apenas espalhando rumores para investidores. Estava tentando fazer a imprensa fazer seu trabalho sujo. Aqui está o acordo. Helena continuou, seu tom mudando de profissional para algo mais pessoal. Meu editor está mordendo as rédeas. Ele quer publicar uma peça especulativa, um exposé. Você conhece o tipo. Cheio de insinuações, questionamentos sobre sua credibilidade, tudo. Vai defini-lo antes que você tenha chance de se definir. Ela pausou. Ou, você pode me dar a história. A exclusiva. Você controla a narrativa. Conta do seu jeito. Vou segurar até o momento que chamarem seu nome na formatura. Dou minha palavra, Alex. Era uma jogada de poder, mas também uma tábua de salvação. Ela estava me oferecendo a única coisa que eu desesperadamente precisava. Controle. Por que está fazendo isso? Perguntei, minha voz baixa. A peça especulativa ainda seria uma história enorme para você. Quase podia ouvi-la dar de ombros. Vamos dizer que não gosto de ser usada como peão por pessoas como Vitor Chong. E talvez eu ache que o mundo deveria ouvir a história da pessoa que realmente a viveu. Então, o que vai ser? As peças estavam todas se movendo no tabuleiro, mais rápido do que eu havia antecipado. Meu plano havia sido controlar a revelação eu mesmo, mas o mundo estava forçando minha mão. Ok, Helena, disse, uma decisão se solidificando. Você tem a exclusiva. Minha chefe de comunicações entrará em contato amanhã com um pacote de dados seguro. O nome dela é Sarah Williams. Bom, ela disse, uma nota de satisfação na voz. Não me faça me arrepender disso, Alex. Não vai, disse. A história é melhor do que você pode imaginar. Depois que desliguei, me levantei e caminhei até a parede de vidro. Apertei o botão iniciar na tela. Ele brilhou verde, e uma cascata de protocolos automatizados começou a executar em segundo plano. E-mails foram enviados. Equipes de segurança foram ativadas. Um cronômetro apareceu no canto da tela. O jogo havia começado, e eu estava finalmente pronto para jogar. Os dias antes da formatura foram uma aula magistral em caos controlado. Minha vida se tornou uma série de ligações criptografadas, videoconferências seguras e reuniões secretas. Na superfície, eu era apenas Alex Mitchell, candidato ao MBA de Stanford, terminando meus trabalhos finais. Mas nos bastidores, eu era um general manobrando minhas tropas para a batalha da minha vida. A primeira escaramuça foi uma que tive que lutar sozinho. Vitor Chong concordou em me encontrar numa cafeteria sem alma de terceira onda em Palo Alto. Foi escolha dele do local, um lugar que era todo sobre imagem, todo concreto liso e madeira loira, onde pessoas pagavam $7 por um latte só para serem vistas. Ele já estava lá, presidindo uma mesa pequena, vestido num terno que provavelmente custava mais que meu carro. Parecia um predador que acabará de avistar sua presa. Alex, meu cara, ele disse. Seu sorriso tão artificial quanto os pacotes de adoçante na mesa. Que bom que conseguiu se afastar dos livros. Não me sentei. Não queria dar a ele a satisfação. Corte a encenação, Vitor. Sei que é você quem vem falando com a imprensa, com investidores. Qual é seu jogo? Ele se recostou, fingindo surpresa. Jogo? Sou apenas um concorrente preocupado. Ouço sussurros sobre essa nova tecnologia revolucionária, essa empresa milagrosa, e ainda assim, ninguém sabe quem está por trás. E estranho. Deixa as pessoas do nosso mundo nervosas. Sigilo implica problema. Uma falha. Talvez a tecnologia não seja tão sólida quanto os rumores dizem. Talvez o fundador esteja em águas profundas demais, seus olhos brilharam com malícia. Tudo o que estou fazendo é fazer as perguntas. Você não está fazendo perguntas. Está espalhando veneno, disse, minha voz perigosamente baixa.
Podia sentir os olhos de outros frequentadores em nós. Veneno? Ou um antídoto para hype? Ele retrucou, sua voz subindo ligeiramente. Estava gostando disso, se exibindo para a sala. Olha, vou te dar um conselho grátis. Qualquer que seja a grande revelação que está planejando para sua festinha de formatura, cancele. Assuma a responsabilidade. Admita que é apenas um garoto com uma ideia mal desenvolvida antes de se envergonhar e levar o dinheiro de muita gente boa junto. Ele se levantou então, uma imagem de magnanimidade condescendente. Endireitou o nó da gravata de seda. É para seu próprio bem. O mercado come segredos no almoço. Garoto. Ele bateu no meu ombro, um gesto de dominância, e então saiu da cafeteria, me deixando fervendo em sua esteira. Ele não havia apenas me ameaçado. Havia exposto toda a sua estratégia. Ia me enquadrar como uma fraude, um estudante ingênuo jogando nas ligas maiores. Estava tentando fazer uma venda a descoberto da minha reputação antes que ela sequer tivesse um IPO. Saí daquela cafeteria com gelo nas veias e liguei para minha equipe. Em 1 hora, estávamos reunidos na minha sala de guerra virtual. Marcos, meu CFO, estava praticamente hiperventilando. Seu rosto, normalmente uma máscara calma e estoica, estava pálido e coberto de suor na tela de alta definição. E isto é um desastre. Um desastre completo. Ele nos antecipou. Está plantando dúvidas com nossos apoiadores mais cruciais. Alex, temos que cancelar isso. Precisamos entrar em controle de danos. Emitir uma declaração. Reforçar a confiança dos investidores. Talvez trazer um CEO experiente com rosto público para acalmar as águas. Absolutamente não, Sarah interrompeu antes que ele pudesse terminar. Sua expressão era feroz, seus olhos brilhantes com a emoção da luta. Marcos, você está pensando como um financista. Precisa pensar como um contador de histórias. Victor acabou de nos entregar o vilão perfeito para nossa história. Ele não é mais um concorrente. É um antagonista. E o que heróis fazem com antagonistas? Eles os derrotam. Publicamente. Ela virou toda a sua atenção para mim. Não recuamos. Não adiamos. A aceleramos. Mergulhamos de cabeça. Deixamos Victor e a imprensa construírem o mistério, a dúvida. Deixamos eles perguntarem, em quem é esse fantasma? Ele é real? E então, no auge dessa especulação, você não apenas caminha para o palco, Alex. Você marcha como se fosse dono do lugar, armado com prova irrefutável. Você não apenas diz quem é. Você mostra. Faz Victor parecer um tolo amargo e invejoso. É arriscado demais, Marcos protestou, sua voz tensa. O mercado não responde a histórias, Sarah. Responde à estabilidade. O mercado responde ao poder, ela retrucou. E nada é mais poderoso que uma narrativa perfeitamente executada. Enquanto discutiam, suas vozes desapareceram no fundo. Fui jogado de volta a uma memória, um momento que foi, de sua própria forma, a história de origem de todo esse conflito. Eu tinha 16 anos numa reunião de pais e professores. Meu professor de física, um homem brilhante mas atarefado, estava tentando explicar meu último projeto para meu pai. Sr. Mitchell, o professor havia dito, suas mãos gesticulando empolgadamente. Alex não está apenas completando as tarefas. Está as desconstruindo. Para o último projeto, ele não apenas construiu o circuito que pedi. Escreveu um programa de simulação que previa seus pontos potenciais de falha com 98% de precisão. É trabalho de nível de pós-graduação. Francamente, nem tenho certeza de como ele fez. Eu estava radiante, desesperado por um fiapo de elogio do meu pai. Meu pai havia ouvido com uma expressão educada e tensa. Então se virou para o professor e disse, com um aceno de mão desdenhoso. Isso é tudo muito interessante, mas é prático? Está na prova? Seu irmão James tira notas máximas apenas fazendo o trabalho conforme designado. A Alex sempre tem que complicar as coisas. Estou mais preocupado com sua capacidade de trabalhar dentro de um sistema, seguir instruções. Isso é o que importa no mundo real. O professor havia murchado, e eu também. Meu pai não havia visto brilhantismo. Havia visto um desvio da norma. Havia visto um risco. Minha mente, meu jeito de pensar, não era um ativo. Era um problema a ser gerenciado. Voltei ao presente. Sarah e Marcos estavam me olhando, esperando minha decisão. Sarah está certa, disse, minha voz cortando a tensão. Toda a minha vida, me disseram que meu jeito de pensar é um passivo. É complicado demais. Bem, essa complicação agora vale 140 milhões de dólares. Não vamos esconder. Não vamos nos desculpar. Vamos colocar no centro do palco. Expus o plano com uma clareza nova e inabalável.
Marcos, não quero que apenas prepare um pacote de dados. Quero que prepare uma arma. Quero relatórios financeiros auditados, registros de patentes, contratos assinados com nossos clientes Fortune 500. Quero pronto para ser implantado em todos os grandes investidores e meios de comunicação no segundo em que eu sair daquele palco. Quero enterrar Vitor em fatos. Marcos, vendo a determinação nos meus olhos, finalmente assentiu, um olhar sombrio de determinação substituindo seu pânico. Sara, continuei, quero que trabalhe com Helena Rodrigues. Alimente-a apenas o suficiente para manter seu editor interessado, mas faminto por mais. Deixe-os construir o mito do fundador fantasma. Quanto maior o mistério, mais poderosa a revelação. E Sofia, disse, olhando para minha COO, trave tudo. Certifique-se de que a equipe esteja pronta para o influxo. Prepare para um teste de estresse de todo o sistema. Quando essa notícia vazar, o mundo vai vir bater. Quero que estejamos prontos para abrir a porta. Uma nova energia surgiu em nossa reunião virtual. Não estávamos mais na defensiva. Éramos uma unidade, uma equipe com uma missão clara e audaciosa. O empurrão final veio 2 noites antes da cerimônia. Estava no meu Penthouse, passando pela apresentação final, quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de grupo do meu pai. A foto anexa era uma selfie sorridente dele, minha mãe e James, todos segurando taças de champanhe no que claramente era um lounge de primeira classe do aeroporto. A iluminação era dourada e quente, uma imagem de vida familiar perfeita e feliz. A legenda, de James, dizia em saúde do SFO. A turnê da promoção começa. Queria que você estivesse aqui, mas provavelmente está estudando para as provas finais RS. Boa sorte com seu discursinho, mano. Estaremos pensando em você quando estivermos comendo steak frites em Paris. Li a mensagem uma vez, depois 2. A condescendência casual. O RS. A mensagem clara e inequívoca de que todo o meu mundo, minha formatura, não passava de uma piada passageira para eles, uma nota de rodapé divertida na história grandiosa e importante das suas vidas. Qualquer lampejo remanescente de sentimentalismo, qualquer pensamento de reconciliação, qualquer desejo por sua aprovação, morreu naquele momento. Não foi uma morte dolorosa. Foi uma execução silenciosa, fria e final. Olhei para a foto uma última vez, os 3 sorrindo, alheios. Então a deletei. Peguei meu telefone e enviei uma única mensagem de texto criptografada para toda a minha equipe executiva. Tinha apenas uma palavra, em guerra. A noite antes da cerimônia foi a mais longa da minha vida. A cidade abaixo do meu Penthouse era uma galáxia silenciosa e espalhada de luz, mas não oferecia conforto. Parecia distante, alienígena. Dentro, o silêncio era uma presença física, pressionando sobre mim de todos os lados. Era o silêncio de um tabuleiro de xadrez logo antes do movimento final que decide o jogo. Havia dito a mim mesmo que dormiria. Havia dito a mim mesmo que estaria calmo, descansado, preparado. Em vez disso, me encontrei sentado na borda da minha cama desfeita, olhando para o reflexo escuro de um estranho na parede de vidro. Ele parecia jovem, cansado. Parecia qualquer outro estudante de 24 anos prestes a ser solto no mundo. Não parecia um CEO. Não parecia um homem que estava prestes a queimar sua própria vida só para ver o que subiria das cinzas. As paredes cuidadosamente construídas da minha determinação começaram a desmoronar. O peso do que estava prestes a fazer se assentou sobre mim. Um fardo físico esmagador. E isso não era mais apenas uma estratégia corporativa. Não era um movimento inteligente de relações públicas. Era um ato de violência profunda e pessoal. Estava prestes a humilhar minha família num palco mundial. Estava prestes a transformar nossa disfunção privada num espetáculo público. E se eles estivessem certos? E se eu fosse apenas um garoto ingênuo brincando com forças que não entendia? E se meu sucesso fosse apenas um acaso, uma bolha de sorte que estava prestes a estourar da forma mais espetacular imaginável? E se, depois de tudo, a revelação, o dinheiro, a fama, eu olhasse para seus rostos e tudo o que visse fosse ódio? E se eu provasse que era mais inteligente, mais rico, mais poderoso, e acabasse completamente, totalmente sozinho? Minha mão estava tremendo quando alcancei meu telefone. Meus dedos pareciam desajeitados, desconectados do meu cérebro. Rolei pelos meus contatos e apertei o único nome que representava a minha única linha de vida para este mundo secreto, em Sofia. Ela atendeu na primeira tocada, sua voz instantaneamente afiada e alerta, cortando a névoa do meu pânico. Alex, são 2 da manhã, o que está errado? Não posso fazer isso, ouvi a mim mesmo dizer, a voz um sussurro rouco que não soava como a minha. Sof, a coisa toda, é um erro. Temos que parar. Temos que cancelar. Comecei a andar de um lado para o outro, as palavras caindo de mim numa pressa frenética e desesperada. Marcos estava certo. É insano. É emocional e imprudente. O que estou tentando provar? Que sou melhor que eles?
Que ganhei? E se eu ganhar e perder tudo o que realmente importa? Passei a mão pelo cabelo, minha respiração vindo em golfadas irregulares. Poderíamos apenas vender. Poderíamos vender uma parte da empresa. Uma parte pequena. Teríamos mais dinheiro do que poderíamos gastar. Poderíamos ir a qualquer lugar. Viver quietos. Sem imprensa, sem reuniões de diretoria, sem drama familiar. Poderíamos apenas ser livres. Do outro lado da linha, havia apenas silêncio. Sofia me deixou desmoronar. Deixou a tempestade do meu medo rugir até se esgotar. Finalmente afundei de volta na beira da cama, minha cabeça nas mãos, esperando que ela me dissesse que eu estava certo, que deveríamos abortar a missão. Quando finalmente falou, sua voz não era suave ou consoladora. Era calma, firme e inflexível como granito. E depois o quê, Alex? A pergunta simples cortou meu pânico como um laser. O que quer dizer? Quero dizer depois que você fugir, ela disse, sua voz baixando um pouco mais. Depois que for viver na sua ilha particular, ou o que quer que esteja imaginando. O que acontece então? Acha que seu pai de repente vai respeitá-lo? Acha que seu irmão vai parar de zombar? Acha que a sensação de ser invisível vai simplesmente desaparecer magicamente porque tem uma conta bancária gorda? Ela respirou fundo. Você não construiu essa empresa para comprar sua liberdade, Alex. Construiu essa empresa porque é livre. Construiu porque é a expressão mais pura de quem você é. Este plano maluco e imprudente público, não é para eles. Você mesmo me disse isso. É para você. É você finalmente se recusando a viver nas sombras onde eles te colocaram. É você pegando suas duas vidas separadas e fazendo uma só. É sobre integridade. Sua integridade. Cada palavra era um dardo perfeitamente mirado, furando o balão da minha autopiedade. Ela não era minha COO naquele momento. Era minha consciência. Minha mente voou para minha avó. Para a caixa de cedro. Para seu dinheiro louco. Ela não havia investido numa empresa. Havia investido num espírito. Um espírito de rebelião silenciosa. De se recusar a ser definido pelas expectativas dos outros. Fugir agora seria desonar esse investimento. Seria a única coisa que ela havia me pedido para não fazer. Seria provar que sua aposta havia sido um erro. Uma respiração longa e trêmula escapou dos meus lábios. O pânico recuou, substituído por uma certeza fria e clara. Você está certa, disse, minha voz forte novamente. Desculpe. Só precisava ouvir isso. Eu sei, ela disse. E podia ouvir o sorriso na sua voz. Agora durma um pouco, chefe. Você tem um mundo para conquistar amanhã. Depois da ligação, uma sensação profunda de paz se assentou sobre mim. A tempestade havia passado. Caminhei até meu closet e abri o saco de roupa contendo o terno Tom Ford. Era carvão escuro, quase preto, com um padrão sutil que só era visível de perto. Era um terno que significava negócios. Era a pele que estava prestes a vestir. Na manhã seguinte, acordei com o sol. Passei pelo meu ritual com um novo senso de propósito. Uma corrida de 5 milhas pelas ruas desertas de Palo Alto, meus pés batendo um ritmo constante contra o pavimento. Um banho escaldante que lavou os últimos vestígios de medo. Então me vesti. Devagar, metodicamente. O algodão egípcio macio da camisa. A seda pesada da gravata, amarrada com precisão perfeita. O peso fresco e tranquilizador do paletó nos meus ombros. Não era mais uma armadura. Era eu. A última coisa que fiz foi vestir a beca de formatura preta e pesada por cima de tudo. Disfarce perfeito. Um cavalo de Troia, pronto para ser rolado para o palco. Enquanto estava perto da porta, pronto para sair, meu telefone apitou. Era um alerta do app de notícias da Forbes. Trabalho da Sarah. A manchete dizia, o fantasma de Stanford, um fundador de tecnologia misterioso e grande doador a ser revelado na formatura de hoje. O mito havia sido criado. O palco estava armado. Era hora do fantasma finalmente se materializar. O Stanford Stadium era um caleidoscópio vertiginoso de becas pretas, famílias torcendo o sol brilhante da Califórnia. O ar estava denso de esperança e perfume caro. Me movi por tudo aquilo, um rosto anônimo no mar de graduandos, meu coração um tambor firme e poderoso contra minhas costelas. Minha equipe de segurança, disfarçada de organizadores e funcionários do campus, eram sombras na minha periferia. Sua presença uma rede silenciosa e tranquilizadora. Do outro lado do gramado vasto, vi Sarah na área de imprensa designada. Estava segurando uma prancheta, parecendo fria e profissional enquanto falava com um grupo de repórteres intrigados. Ela me viu, e seus lábios se curvaram no mais tênue dos sorrisos.
A uma distância curta, Helena estava com um cinegrafista, sua expressão ilegível. Me deu um aceno afiado, quase imperceptível. Todas as peças estavam em posição. Tomei meu lugar na seção da escola de negócios, o tecido áspero da beca um contraste estranho com a lã fina do terno por baixo. Os discursos preliminares começaram, um zumbido previsível de citações inspiracionais e bons desejos. Não ouvi uma palavra. Meu foco estava em outro lugar. E então, meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem. Número bloqueado. Meu sangue gelou. Alex, é seu pai. Houve uma mudança de planos. Estamos a caminho. Fitei a tela, minha mente se recusando a processar as palavras. Era impossível. Uma piada. Um erro. Digitei de volta, meus dedos desajeitados. Do que está falando? Vocês deveriam estar num avião. A resposta foi instantânea, frenética. Sua avó ligou, disse algumas coisas. E um alerta de notícias, algo sobre um anúncio especial na sua formatura. O que está acontecendo, Alex? Estamos presos no trânsito na 101. Vamos nos atrasar. Me recostei na cadeira, um sorriso lento e frio se espalhando pelo meu rosto. Vovó Margarete, a jogadora suprema. Ela não havia apenas feito uma aposta. Havia acabado de apostar tudo. Minha demonstração cuidadosamente controlada havia se tornado um exercício com fogo real. E isso era melhor. Isso era muito melhor. A cerimônia se arrastou. Senti 1000 pares de olhos em mim sem saber por quê. O orador da turma falou. Prêmios foram dados. E então, finalmente, a reitora da escola de pós-graduação em negócios, uma mulher formidável chamada doutora Annabelle Sterling, caminhou até o pódio. E agora, sua voz ecoou pelo estádio, comandando o silêncio imediato. Antes de conferirmos os diplomas a esta turma excepcional, temos um anúncio especial e, devo dizer, sem precedentes a fazer. Uma onda de curiosidade passou pela multidão. Vi meus colegas de turma trocarem olhares confusos. Naquele momento exato, escaneei as arquibancadas no fundo do estádio. E os vi. Pareciam refugiados. Meu pai, seu rosto pálido e brilhante de suor. Seu blazer caro de viagem amarrotado. Minha mãe, seu cabelo uma bagunça. Sua mão agarrando o braço dele como se fosse desmaiar. E James, sua boca ligeiramente aberta. Seu bronzeado de menino dourado parecendo doentio sob o sol forte. Eles haviam conseguido. Chegaram bem a tempo para o show. Stanford há muito tempo é o nexo da academia e indústria, a reitora Sterling continuou, sua voz cheia de gravidade. Um lugar onde as mentes mais brilhantes vêm para aprender e, em alguns casos raros, para construir o futuro enquanto ainda são estudantes. Ela pausou, deixando o suspense crescer. Hoje, queremos honrar tal estudante. Um estudante que, mantendo uma média perfeita de 4.0 no nosso rigoroso programa de MBA, também, sob um manto de completo anonimato, construiu uma das empresas de tecnologia mais disruptivas e importantes dos últimos 5 anos. O murmúrio na multidão cresceu. Vi meu pai se inclinar para a frente, colocando uma mão na orelha, sua confusão se transformando em atenção intensa e focada. Operando em modo stealth, a empresa deste estudante, Mitchell Technologies, silenciosamente se tornou padrão ouro em segurança de dados preditiva. Sua tecnologia central já está sendo usada por governos e empresas Fortune 500 ao redor do globo para proteger nossa infraestrutura digital mais vital. Vi o momento exato em que o nome se registrou. Mitchell Technologies. A mão da minha mãe voou para a boca. Meu pai balançou a cabeça ligeiramente, como para limpá-la, um olhar de descrença profunda no rosto. James apenas ficou olhando, seus olhos arregalados, seu cérebro claramente tentando resolver uma equação impossível. A reitora Sterling ergueu a voz, deixando a próxima informação cair como uma bomba. Este fundador, que está sentado entre nós hoje, recentemente fechou uma rodada de financiamento privado que avalia sua empresa em 140 milhões de dólares. Um suspiro coletivo e audível varreu o estádio. Era um som de puro choque. Telefones foram erguidos. Pessoas estavam se virando nos assentos, tentando encontrar o milionário misterioso no meio deles. Mas eu só observei minha família. Observei a descrença nos seus rostos se transformar num novo entendimento horroroso. Vi a cor drenar do rosto do meu pai como se tivesse visto um fantasma. Vi minha mãe começar a tremer. Vi James tropeçar um passo para trás, sua mão agarrando a grade para se apoiar. É minha honra profunda, a reitora Sterling declarou, um sorriso orgulhoso e brilhante no rosto, pedir ao nosso graduando mais distinto, um verdadeiro visionário, o fundador e CEO da Mitchell Technologies, para vir ao palco. Senhoras e senhores, gostariam de receber o Sr. Alex Mitchell. Meu nome, ecoando, ressoando. Por um único momento cristalino, houve silêncio absoluto.
Então a tela gigante do Jumbotron atrás do palco, que estava exibindo o brasão da universidade, piscou e mudou. O logo elegante e minimalista da Mitchell Technologies encheu a tela. E ao lado, uma foto corporativa profissional minha, de terno, olhando diretamente para a câmera com uma expressão de confiança calma, apareceu ao lado das palavras Alex Mitchell, fundador e CEO. O estádio explodiu. Não era apenas aplauso. Era um rugido, uma onda de som, de choque, de excitação frenética. A câmera principal me encontrou na multidão. E meu rosto atordoado em tempo real, foi subitamente transmitido na tela gigante ao lado do meu retrato corporativo. Devagar, deliberadamente, me levantei. O mundo pareceu se mover em câmera lenta enquanto desci o corredor, subi os degraus e entrei no palco. O rugido da multidão era uma força física pressionando contra mim. Apertei a mão da reitora. Seu aperto era firme, seus olhos brilhando. E caminhei para o centro do palco, para o microfone. Fiquei lá por um momento, deixando a onda de som me banhar. Então, num movimento único e fluido que havia ensaiado na minha mente 1000 vezes, alcancei para cima, desamarrei o cordão da minha beca preta de formatura, e deixei ela escorregar dos meus ombros. Ela caiu aos meus pés no palco, uma pele descartada, revelando o terno carvão escuro perfeitamente talhado por baixo. O rugido da multidão se intensificou. Esperei pacientemente que diminuísse. Finalmente, houve um silêncio expectante e abafado. Olhei para o mar de rostos, e então meu olhar viajou para o fundo, travando nas 3 figuras destroçadas que eram minha família. Falei, minha voz calma e clara, amplificada para cada canto do estádio. Há 2 tipos de educação, comecei. Há a que você recebe numa sala de aula. É sobre seguir as regras, aprender os sistemas, e encontrar as respostas certas. É valiosa. É importante. Mas então, continuei, minha voz baixando ligeiramente, ganhando intensidade, a educação que você recebe quando sai da sala de aula. A que você recebe no meio da noite, olhando para uma linha de código que não compila. A que você recebe numa sala de reunião, defendendo uma ideia em que ninguém mais acredita. A que você recebe nas salas para as quais nunca foi convidado. Deixei isso afundar. Essa segunda educação te ensina algo diferente. Te ensina que às vezes as regras precisam ser quebradas. Que às vezes os sistemas precisam ser reconstruídos. E que às vezes, a resposta certa é aquela que ninguém mais sequer pensou em perguntar. Meus olhos ainda estavam no meu pai. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Hoje, tenho muito orgulho de me formar com ambas as educações, disse, minha voz soando com um poder novo e não disfarçado. E para honrar a instituição que forneceu o espaço para ambas, a Mitchell Technologies está prometendo uma doação de $5 milhões para o fundo de bolsas de Stanford. Este fundo será dedicado aos estudantes que estão trabalhando nas ideias complicadas. Aqueles que não se encaixam no molde. Os construtores, os sonhadores, os rebeldes. O estádio explodiu numa ovação de pé. O aplauso era uma validação física e estrondosa. Mas mal ouvi. Minha atenção estava fixa nas 3 pessoas no fundo do estádio. Minha mãe estava soluçando incontrolavelmente no ombro do meu pai. Meu pai estava me encarando, seu rosto um deserto de choque e arrependimento. E James apenas parecia totalmente quebrado. Como se tivesse acabado de perceber que o jogo que havia passado a vida inteira ganhando não era o que importava. Haviam me dito para celebrar sozinho. E de certa forma, estava. Mas agora, o mundo inteiro estava celebrando comigo. No momento em que a cerimônia terminou, o caos desceu. Sair do palco foi como mergulhar num oceano humano. Uma massa frenética e rodopiante de pessoas. Repórteres gritando perguntas, colegas de turma batendo nas minhas costas, professores tentando apertar minha mão, doadores universitários tentando fazer uma apresentação. Era uma sobrecarga sensorial, uma cacofonia de fama súbita e avassaladora. Mas através do redemoinho, minha equipe se moveu com a precisão de uma unidade de forças especiais. Sarah apareceu à minha esquerda, um tablet na mão, enquanto 2 dos meus seguranças, vestidos em uniformes discretos de funcionários de eventos do campus, formaram uma bolha protetora ao meu redor. Sr. Mitchell fará uma declaração formal mais tarde hoje, Sarah anunciou, sua voz calma mais autoritária, cortando o barulho. Apreciamos seu entusiasmo, mas precisamos continuar se movendo. Ela era uma maestrina conduzindo o caos. Foi então que o vi. Vitor Chong. Estava parado com um pequeno grupo de capitalistas de risco que haviam sido sentados numa sessão VIP. Seu rosto era uma máscara grotesca de fúria e descrença, sua pele um vermelho manchado e doentio. Nossos olhos se encontraram, e algo dentro dele, algum último fio de decoro profissional, se rompeu. É mentira, ele berrou, se empurrando pela multidão em nossa direção. Seu terno de grife estava amarrotado, sua voz estridente. Ele é uma fraude, essa avaliação é fumaça e espelhos. Sua tecnologia é instável, ele é uma criança, um mentiroso.
Alguns repórteres, sentindo um conflito, imediatamente viraram suas câmeras na direção dele. Era exatamente a cena de humilhação pública que ele provavelmente havia fantasiado para mim. Meu segurança, um homem grande e estoico chamado David, se moveu para bloqueá-lo fisicamente. Coloquei uma mão no braço do David. Deixo, disse, minha voz baixa. Vitor não chegou a 3 metros de mim. Uma figura calma e despretensiosa entrou no seu caminho. Era Marcus Washington, meu CFO. Marcus, um homem que normalmente evitava confronto a todo custo, agora estava parado como uma rocha. Sua expressão de profunda e cansada decepção. Ele ergueu seu próprio tablet. A tela brilhando. Sr. Chong, Marcus disse, sua voz não alta, mas carregando com o peso devastador da autoridade factual. Eu fortemente aconselharia que retirasse essa declaração. Calúnia e difamação são acusações muito sérias. Como CFO da Mitchell Technologies, tenho neste tablet nossos relatórios financeiros totalmente auditados pela Deloitte, nosso último teste de estresse de tecnologia independente do Grupo Kestrel, e uma lista de nossos contratos plurianuais atuais com vários membros da Fortune 50. Sou, por lei, obrigado a relatar qualquer atividade fraudulenta. Devo ligar para a SEC agora e compartilhar minha tela, ou prefere discutir isso com nossa equipe jurídica? Garanto que nosso advogado principal para litígio de propriedade intelectual é muito mais caro que o seu. Vitor parou morto, a cor sumiu do seu rosto, deixando-o pastoso e doentio. Olhou do olhar inabalável do Marcus para os rostos agora profundamente intrigados dos capitalistas de risco que havia estado tentando cortejar. Havia tentado começar um incêndio e acabou se encharcando de gasolina. Numa única derrubada brutalmente eficiente, Marcus não apenas me defendeu, ele aniquilou a credibilidade do Vitor. Sem outra palavra, Vitor se virou e praticamente fugiu, engolido pela multidão, uma figura diminuída e patética. Sarah se inclinou perto, um brilho de triunfo nos olhos. Narrativa controlada, ela sussurrou. Então, sem perder o ritmo, se virou para Helena. Você tem seus 5 minutos para o follow-up exclusivo. Ande conosco. Enquanto nos movíamos em direção a um local mais quieto e pré-arranjado, olhei para trás. Minha família ainda estava lá, amontoada no limite da multidão, parecendo sobreviventes de naufrágio numa ilha que não reconheciam. Estavam observando minha equipe, meus protetores, meus soldados corporativos, desmantelar uma ameaça com eficiência implacável. Não estavam apenas me observando. Estavam observando a máquina que eu havia construído. E isso os aterrorizava. A entrevista com Helena foi um borrão de perguntas profissionais e respostas cuidadosamente preparadas. Ela era boa, sondando por um ângulo emocional, mas me mantive no roteiro que Sarah e eu havíamos preparado. Falei sobre a missão da empresa, sobre o futuro da segurança de dados, sobre a importância da filantropia. Não mencionei minha família. Não precisava. A história deles estava escrita em todos os seus rostos. Quando terminou, sabia que não podia mais adiar. Respirei fundo, agradeci minha equipe, e comecei a longa caminhada pelo gramado em direção às 3 pessoas que compartilhavam meu sobrenome. A multidão parecia se abrir para mim instintivamente, um testemunho silencioso da mudança de poder que havia acabado de ocorrer. Conforme me aproximei, podia ver os detalhes do seu choque. A mão do meu pai estava tremendo enquanto tentava endireitar a gravata. Minha mãe estava agarrando um programa da universidade, seus nós dos dedos brancos. James estava me encarando como se eu fosse um alienígena, uma criatura de outro mundo que por acaso usava o rosto do seu irmão. Alex? Meu pai começou, sua voz um grasnado rouco. Estava tentando invocar sua velha autoridade, o tom patriarcal que havia governado toda a minha vida. Mas havia sumido. Sua voz estava oca. Precisamos ir, podemos. Podemos ir para casa. Conversar sobre isso. Ele ainda estava tentando me gerenciar, conter a situação, me trazer de volta ao rebanho onde ele estava no comando. Parei a alguns metros deles. Não vamos para casa, pai, disse, minha voz calma, uniforme completamente final. Minha casa não é lá há muito tempo. E isso não é algo para você conversar. Isso é algo para você ouvir. Não sabíamos, minha mãe sussurrou. As palavras um apelo desesperado e lacrimoso. Se soubéssemos. Se soubessem, interrompi, minha voz se afiando apenas o suficiente para fazê-la recuar. Teriam me tratado diferente. Eu sei. Esse é o ponto. Vocês não deveriam ter que saber. Virei meu olhar para James. Ele desviou o olhar, incapaz de encontrar meus olhos. O sorriso invencível havia sumido, substituído por uma vulnerabilidade crua e aberta. Ele, mais que qualquer um, entendia a magnitude do que havia acabado de acontecer. Seu mundo, construído numa moeda de aprovação parental e sucesso convencional, havia acabado de ser declarado falido. Alcancei o bolso interno do meu terno. O peso dos cartões de visita de metal parecia sólido, real tirei um e estendi para meu pai. Ele olhou para ele.
Para o cartão preto austero com o único endereço em relevo, como se eu estivesse entregando uma granada. Não vão para o aeroporto, disse, minha voz carregando um comando que eles nunca haviam ouvido de mim. Meu carro estará na frente em 10 minutos. Vai levá-los a um hotel. Descansem. E hoje à noite, às 7 horas, estejam neste endereço. Pausa, deixando as instruções afundarem. Venham sozinhos, e venham preparados para fazer a única coisa que esta família nunca fez. E escutar. A mão tremula do meu pai finalmente se estendeu e pegou o cartão. Seus dedos roçaram os meus, e sua pele estava fria, pegajosa. Segurei seu olhar por um longo momento, então olhei para minha mãe e finalmente para James. Eu não era mais filho deles, irmão deles, da forma que entendiam. Era outra coisa. Um problema que não conseguiam resolver. Um sucesso que não podiam reivindicar. Um estranho com quem haviam vivido a vida inteira. Então, sem outra palavra, me virei e caminhei, deixando-os parados sozinhos e destroçados no coração do meu novo império. O elevador privado se abriu com um sino suave, depositando minha família no coração do meu mundo. O penthouse estava silencioso, exceto pelo zumbido fraco, quase subliminar, dos servidores que eram a força vital da empresa. A mesa estava posta, uma refeição simples mas elegante esperando por eles. Não queria distrações, garçons, pretensão. Apenas nós quatro e uma década de verdades não ditas sentadas entre nós. Eles entraram como fantasmas, seus movimentos rígidos e incertos. Meu pai, um homem acostumado a comandar qualquer sala em que entrava, parecia pequeno sob os tetos altos. Minha mãe agarrava sua bolsa como um escudo. James manteve os olhos fixos no chão, como se tivesse medo de que o concreto polido pudesse rachar sob seus pés. Eles se sentaram, o silêncio se estendeu, denso e sufocante. Foi meu pai, previsivelmente, que o quebrou, tentando recuperar alguma aparência de controle. Alex, ele começou, pigarreando e ajustando os punhos, um velho hábito quando estava nervoso. Quero que saiba que o que vi hoje é impressionante, verdadeiramente. Estamos todos incrivelmente orgulhosos de você. Ele tentou um sorriso. Era uma coisa espantosa e não convincente. Na verdade, estive pensando. A divisão de capital de risco na minha empresa, temos experiência extensa em escalar empresas de tecnologia. Poderíamos fornecer supervisão, orientação, ajudá-lo a navegar os desafios à frente. Poderíamos fazer um escritório familiar, gerenciar a herança. Deixei-o terminar. Deixei a oferta, tão impregnada da sua própria marca de paternalismo arrogante, pairar no ar. Então coloquei meu garfo para baixo. O tilintar do metal na cerâmica, anormalmente alto na sala silenciosa. Orientação, repeti, minha voz perigosamente suave. Você acha que isso é sobre eu precisar da sua orientação? Me inclinei para a frente. Deixe-me ser cristalino. Não preciso da sua ajuda. Não preciso da sua empresa. Não preciso da sua supervisão. Pelos últimos 5 anos, construí uma empresa global do meu dormitório enquanto vocês estavam elogiando James por conseguir um bom estágio de verão. Negociei contratos multimilionários, contratei centenas de funcionários, e patenteei tecnologia pela qual homens como você pagam fortunas para adquirir. A única coisa que sempre precisei de vocês foi que olhassem para cima do telefone quando eu estava falando. Ele recuou como se eu tivesse fisicamente o atingido. Vocês não estão orgulhosos de mim, continuei, as palavras saindo frias e precisas. Estão impressionados com um número numa tela. Há a diferença. Vocês não sentem muito por me descartar. Sentem muito por terem apostado no filho errado. Seu orgulho é apenas uma tentativa desesperada de voltar ao jogo agora que viram o placar. O rosto do meu pai foi de pálido a cinzento. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, Richard Mitchell estava sem palavras. Minha mãe começou a chorar, os soluços suaves e desamparados de uma mulher que havia passado a vida evitando o confronto. Nós te amamos, Alex, ela sussurrou. Você é nosso filho. Eu sei que me amam, disse. E para minha própria surpresa, minha voz suavizou. Não estava bravo com ela, tinha pena dela. Mas vocês me amam como amam sua porcelana fina. Me mantêm numa prateleira, me tiram para ocasiões especiais, e ficam apavorados de que eu possa quebrar. Vocês nunca amaram o que eu estava realmente fazendo, pelo que eu era apaixonado. Só queriam que eu fosse menos complicado, menos problemático. Minhas palavras aterrissaram, e vi pela sua expressão que ela sabia que eram verdade. Então me virei para James. Ele era quem eu precisava que entendesse. Finalmente levantou o olhar, e seus olhos estavam nadando numa mistura confusa de vergonha, ressentimento e um respeito nascente e aterrorizante. E você, disse, não sem gentileza. Você amava ser o fácil, não é? Aquele que seguia o mapa. Aquele que trazia para casa as boas notas e os títulos de trabalho convencionais.
Ele engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo. E então fez a última coisa que eu esperava. Ele quebrou. Sim, ele sussurrou, sua voz rachando. Não estava mais me olhando. Estava olhando para nosso pai. Sim, eu amava. Era fácil. Era o que você queria. Ele virou seu olhar torturado de volta para mim. Minha promoção. A viagem para Paris. Parece tão estúpido agora. Parece um troféu de criança. Minha vida inteira, ele disse ao nosso pai, estive correndo numa pista que você construiu para mim. E Alex? Alex estava lá fora no deserto, construindo seu próprio maldito estádio. Ele deixou a cabeça cair nas mãos. Nem sei quem sou sem isso. É tudo falso. A confissão, tão crua e real, pairou no ar. Foi o primeiro momento verdadeiramente autêntico que nossa família havia compartilhado em anos. O som do elevador cortou a tensão. As portas se abriram, e minha avó, Margarete, saiu. Ela irradiava um poder silencioso e formidável que instantaneamente a fez o centro de gravidade na sala. Parece que cheguei bem a tempo da verdade, ela disse, seus olhos afiados observando a cena. Caminhou até a mesa, seu olhar se demorando em cada um de nós antes de finalmente se fixar no filho, Richard. Te liguei esta manhã, Richard, porque você precisava de um choque no sistema, ela disse, sua voz firme e clara. Você precisava ver o que seu medo te custou. Seu medo de qualquer coisa que não consegue facilmente quantificar e controlar. Ela então se virou para meu pai, sua expressão suavizando ligeiramente. Você sabe por que eu fazia tanta questão de ter minhas próprias economias, Richard? Meu dinheiro louco, como seu pai costumava chamar. Meu pai balançou a cabeça entorpecido. Porque seu pai, um homem que amei profundamente, era como você. Era um homem bom, um homem seguro. Queria previsibilidade. Não conseguia entender por que eu queria investir um pouco de dinheiro num artista local em dificuldades, ou por que achava a bolsa de valores tão entediante. Ele queria que eu fosse previsível também. Ela suspirou, um som cheio de décadas de frustração silenciosa. Então, construí meu próprio pequeno mundo em segredo, assim como Alex fez. O dinheiro que dei a ele não era apenas dinheiro. Era um legado. Era a passagem de uma tocha. O legado da rebelião silenciosa. A história pousou, uma revelação final e devastadora. Meu pai olhou para sua mãe, e em seus olhos viu o colapso de todo o seu entendimento da própria vida. Ele havia me falhado exatamente da mesma forma que seu próprio pai havia falhado com sua mãe. Não era apenas uma falha pessoal. Era geracional. Um ciclo de medo e controle. E eu, com a ajuda secreta da minha avó, havia acabado de quebrá-lo. Meu pai enterrou o rosto nas mãos, e pela primeira vez na minha vida, o vi chorar. Semanas se passaram. Houve mais conversas. Telefonemas desajeitados. E-mails hesitantes. Foi um processo lento e doloroso de reconstrução dos escombros. Então, numa tarde, James me pediu para nos encontrarmos. Escolheu uma cafeteria pequena e despretensiosa perto do meu escritório. Estava vestido não com terno de advogado, mas jeans e um suéter simples. Parecia mais jovem e cansado. Ele não se desculpou. Não pediu emprego. Apenas deslizou uma pasta grossa encadernada pela mesa. Estive investigando a empresa do Vitor Chong, ele disse, sua voz baixa mais focada. Seus últimos registros da SEC são uma bagunça. Está escondendo dívidas em empresas fantasma. Mas mais importante, passei as últimas 72 horas lendo os registros de patente do seu novo produto principal. Ele está infringindo nosso algoritmo preditivo central. Não apenas infringindo, é um roubo direto de propriedade intelectual. Detalhei as linhas específicas de código neste relatório. Ele empurrou a pasta mais perto. Isso é suficiente para entrar com uma liminar preliminar que não apenas pararia o lançamento do produto dele, mas provavelmente acionaria uma investigação federal na empresa dele. É um tiro certeiro. Abri a pasta. Era uma obra de arte. A análise legal era precisa, implacável e completamente brilhante. Ele havia usado sua educação cara e convencional para forjar a arma perfeita para minha guerra não convencional. Não estava pedindo um lugar no meu mundo. Estava me mostrando, com prova irrefutável, que já pertencia a ele. Olhei das páginas para o rosto ansioso e esperançoso do meu irmão. E pela primeira vez desde que éramos crianças pequenas, construindo fortes com almofadas do sofá, sorri para ele. Um sorriso real e genuíno. Isso é impressionante, James, disse. Realmente impressionante. Fechei a pasta. Termine seu café. Então caminhe de volta para o escritório comigo. Minha equipe jurídica precisa te conhecer. O primeiro jantar que pareceu menos uma negociação de paz e mais uma refeição em família aconteceu um mês depois. Por acordo tácito, o local foi território neutro.
A casa da minha avó. O ar não estava mais denso de tensão. Estava apenas um pouco desajeitado, como um terno mal ajustado que todos ainda estavam se acostumando a usar. Sentamos ao redor da sua mesa de carvalho gasta, a mesma mesa onde ela havia me entregado a caderneta que mudou minha vida. A conversa foi forçada no início, cheia de tópicos seguros. O tempo, o novo cachorrinho de um vizinho. Mas então algo mudou. Meu pai, que sempre direcionava conversas para suas próprias conquistas, se virou para mim. Então, ele disse, uma curiosidade genuína e hesitante nos olhos. Este ângulo de computação quântica, estava lendo um artigo sobre isso. Dizia que poderia quebrar todas as formas atuais de criptografia. É isso que sua tecnologia protege? Comecei a explicar, me preparando para a expressão familiar vidrada e excessiva. Mas nunca veio. Ele ouviu. Fez perguntas de acompanhamento. Não eram as perguntas afiadas e perspicazes que minha avó havia feito. Mas eram as perguntas de um homem que estava genuinamente tentando entender um mundo que uma vez havia dispensado. E estava aprendendo minha linguagem. Minha mãe nos observou, um pequeno sorriso real no rosto. Ela falou sobre uma caridade local para a qual havia começado a fazer trabalho voluntário. Sua voz cheia de uma paixão silenciosa que eu não havia ouvido dela em anos. Não era mais apenas Eleanor Mitchell, a esposa da sociedade. Era Eleanor, uma pessoa com seus próprios interesses. James e eu, por nossa vez, acabamos num debate profundo e energético sobre direito corporativo. Agora ele era o chefe interino da minha equipe jurídica interna, e estava prosperando. Estava me desafiando, contestando minhas suposições, usando sua mente afiada e lógica não para competir comigo, mas para fortalecer minha empresa. Havia encontrado seu estádio, e ficava bem ao lado do meu. Quando a noite estava terminando e eu me preparava para sair, meu telefone vibrou. Uma mensagem da vovó Margarete. Era uma única imagem, a capa recém-lançada da revista Forbes. Meu rosto estava nela, sob a manchete, o fantasma do Vale do Silício, como Alex Mitchell construiu um império de $140 milhões em segredo. Não havia legenda. Nenhuma palavra era necessária. Sorri, guardei o telefone no bolso, e caminhei para fora no ar fresco da noite. Olhei de volta para casa, para a luz amarela e quente derramando da janela da cozinha. Podia ver as silhuetas da minha família ainda conversando, seus movimentos fáceis, naturais. Ainda eram complicados, ainda um trabalho em progresso. Mas era o meu trabalho em progresso. Minha família. Fiquei lá por um longo momento, o filho que havia sido invisível, o CEO que havia sido um fantasma, o homem que havia queimado sua própria família só para reconstruí-la das fundações para cima. E percebi que a vitória suprema não era o dinheiro, ou a empresa, ou mesmo o olhar nos rostos deles na formatura. Era isso, este momento silencioso, imperfeito e esperançoso. O perdão, aprendi, não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre aceitar que as pessoas podem mudar, que histórias podem ter novos capítulos, e que às vezes a coisa mais valiosa que você pode construir é uma ponte de volta para as pessoas que pensou ter perdido para sempre. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma. Já se sentiram como estranho na própria família, ou tiveram que lutar para provar seu valor?